empreendedor e linhagem investidor mão na massa. Economia do cenário do investimento no Brasil. People to Biz. People to Biz. Olá, bem-vindo a mais um People to Biz, Pessoas e Negócios. Você pode acompanhar nossas entrevistas pelo meu perfil no LinkedIn, Luiz Cláudio Alan, e nos canais da People to Biz no Spotify e aqui no YouTube. Ele fundou uma startup que está desenhando o futuro do mercado de procurement. A ideia de desenvolver uma tecnologia para aprimorar a gestão na contratação de fornecedores veio da própria experiência como executivo em empresas nas quais tinha que lidar com compradores. Ao perceber como era manual e burocrática essa relação entre os dois lados, pensou em uma ferramenta que pudesse automatizar os processos de contratação, resultando na estruturação de uma plataforma de dados que permite identificar e analisar em segundos quais empresas preenchem não somente os requisitos técnicos de qualidade de produtos e serviços, mas também a reputação no mercado e se atendem políticas ESG em todos os aspectos: social, ambiental e governança. Nosso entrevistado de hoje é Léo Cavalcante, CEO da Linkana, a primeira rede compartilhada de dados de fornecedores do Brasil. Com uma base de centenas de milhares de perfis universais de fornecedores validados com dados comerciais e informações ESG, a ferramenta da Linkana otimiza a busca, análise de risco e identificação de diversidade e busca de novos fornecedores. A startup já recebeu investimentos da Y Combinator, Plug and Play e Latitude, e entre seus principais clientes estão grandes marcas como Ambev, BASF, Nivea, Johnson & Johnson, Mondelez e Nubank. Sobre o atual estágio do setor e as oportunidades para o modelo de negócios da Linkana, Léo é enfático. O ESG ainda é muito incipiente em procurement. Confira agora os principais trechos da entrevista. Você tem aí uma formação nas áreas de Direito e Finanças, inclusive chegou a trabalhar com auditoria na área administrativa financeira, e há pouco mais de 4 anos decidiu empreender e fundar a Linkana, que se denomina como uma rede compartilhada de dados de fornecedores. Conta essa tua trajetória profissional para a gente. De onde veio a ideia de fundar a Linkana e que necessidade de mercado ela veio atender? Legal. Primeiro, Luiz, prazer estar aqui falando contigo. Obrigado aí pelo convite. E para começar contando essa história, é importante dizer que essa decisão, né, não aconteceu 4 anos atrás, né? Que toda a minha trajetória pessoal e profissional fez com que eu quisesse empreender. E quando você fala na minha formação em direito, né, eu acho que eu estou junto aí de centenas de milhares de brasileiros que tomou também essa decisão no passado. Eu diria que é um dos cursos aí que mais formam no nosso país. Por não saber exatamente o que fazer, a gente escolhia coisas, né, ou passou a tomar decisões que abriam muito nosso leque de oportunidades, né? E eu acho que direito, nesse sentido, também foi muito importante, né, para a minha decisão de empreender, porque foi fazendo direito que eu percebi o quanto aquilo não era uma coisa que eu gostava, né? Tipo, comecei ali, né, na faculdade, estagiando, e aí fui percebendo que, pô, trabalhar com o judiciário não é uma coisa legal, né? Tipo, as coisas são muito lentas, você lida com a burocracia do Estado, e eu percebi, pô, não, beleza, eu não quero me meter com o processo. Então, fui ali para uma parte mais consultiva, que eu fiz, pô, é mais legal, aqui as coisas são mais dinâmicas, eu estou mais junto de empresas, mas mesmo assim, né, eu me sentia que eu não era a pessoa que estava ali criando, né, eu era, tipo, o advogado do cara que estava criando, né, eu estava ali perto das decisões, mas eu não estava tomando as decisões, eu não estava sentindo esse impacto acontecendo, sendo eu o protagonista desse impacto, né. Meus amigos sempre brincavam, né, que eu fazia tudo menos querer ficar na faculdade, eu fazia curso de extensão, participei de movimento Empresa Júnior, fundei Empresa Júnior na faculdade, fazia pesquisa, fazia extensão, tudo para não passar o mínimo de tempo possível no curso, né, e focando em direito, né. E aí, ainda em Recife, né, que foi onde eu me formei, eu comecei a empreender de uma maneira mais gourmet, né, ou raiz, dependendo do seu ponto de vista, né, porque eu tinha decidido que eu não queria mais trabalhar com direito, mas aí eu acabei, a partir de uns serviços que eu estava prestando para um tio meu que tinha uma empresa, ele fez, cara, você não está mais aí trabalhando, por que você não vem aqui me ajudar aqui na minha empresa? E era uma empresa bem chão de fábrica ali, né? Era maquinário pesado, empilhadeira, a gente fazia locação de máquina para grandes empresas. E foi dali que eu comecei a ter uma experiência ali de entender o que tá. Eu não era a pessoa que estava à frente do negócio, né? O negócio já tinha sócios, né? Eu era ali um minoritário, né? Era mais uma pessoa de uma segunda geração, vamos dizer assim, que estava chegando. Mas foi uma experiência muito legal para entender como é que o negócio funciona por dentro
e ao mesmo tempo me conectou com o que a Lincana faz hoje, né? Porque a gente era um fornecedor, uma média empresa ali que fornecia para grandes empresas. Então a gente tinha um relacionamento com a indústria, com o varejista, né? Tipo, a gente estava lá nas fábricas colocando maquinário lá dentro, o técnico que ia fazer manutenção no maquinário, que ia levantar as caixas, que ia fazer a parte de intralogística. E eu passei 4 anos entendendo o quão ruim ou quão péssima é a experiência que um fornecedor tem para se relacionar com um grande comprador. Principalmente, Luiz, do ponto de vista da burocracia, né? Principalmente da quantidade de papel, da quantidade de coisa que você precisa fazer para um contrato ser homologado. Ah, e precisa dessa documentação, é segurança do trabalho, é a parte contratual, é a parte fiscal, trabalhista, financeira, homologa, monitora, manda documento todo mês. E eu era o cara de contratos, né? Eu era advogado, né? Então todo mundo botava os papéis para mim, né? Então foi aí que eu fui me especializando em finanças, contabilidade, fiscal, porque era meio que tudo que ninguém queria fazer. E eu era um cara que gostava de ocupar esses espaços, né? E esses espaços eram deixados. E essa parte de contratos e gestão de relacionamento com o comprador também era eu que fazia. E isso me fez perceber, né, como essa relação é ruim, burocrática, ineficiente, manual, tudo planilha, e-mail para lá, papel para cá, assim, uma coisa realmente maluca. Mas é aquele negócio, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo, né? Quem é fornecedor tá lá para fazer o que o comprador manda, principalmente quando o cara é grande. Então a gente passou 4 anos, quer dizer, eu passei 4 anos, né, dentro dessa empresa. E aí eu percebi também que aquilo era muito legal, mas ainda assim eu não era o protagonista daquela história, né? Então em 2018 eu tomei a decisão de sair dessa empresa, né, de vender a minha participação. E aí foi quando eu fiz, pô, eu quero achar alguma coisa e eu acho que o mercado não é Recife, né? Eu quero ir para um mercado grande, e no Brasil esse mercado grande era São Paulo, né? Então eu fui lá pedindo indicação, fazendo coisa de trainee, foi numa dessas que eu acabei indo parar numa empresa de tecnologia, né? Foi a minha primeira experiência com tecnologia, e aí você sabe, né? O mundo de tecnologia comparado com o mundo de empilhadeira é um negócio muito diferente, né? Então eu entrei lá numa empresa, na época, que entrava aqueles escritórios bem organizados. Aí eu entrei na empresa que tinha 100 pessoas, 6 meses depois a empresa estava com 400 pessoas, o negócio crescendo pra caramba, eu conhecendo as ferramentas, né, vendo coisa que para todo mundo era muito comum no mercado, para mim era a primeira vez na vida, né? Eu me achava um cara muito inovador, um cara moderno, eu não sabia absolutamente nada, né? E eu percebi isso na pele, né, quando eu fui trabalhar com tecnologia. Mas aí foi também quando eu me apaixonei, né, também por esse mercado, por eu via a velocidade, né, as coisas acontecendo, pô, eu quero trabalhar com isso. Que nessa vinda a São Paulo eu me encontrei com pessoas que eu conhecia de nome em Recife, já eram empreendedores, né, de startups em Recife que a gente sabia, né, tem algumas startups famosinhas lá da época de 2011, e essa galera coincidentemente estava começando um novo negócio em São Paulo, né, uma nova startup. E quando eles me contaram da ideia, a ideia, que na prática era uma plataforminha que automatizava a emissão de certidão negativa, né? Então é como o paulistano chama de puxa capivara, né? Bota o CNPJ lá do Luiz, bota o CPF, vê se ele está com as certidões em dias, vê se ele tem alguma coisa no nome dele, né? E faz isso via robô para que Luiz não tenha que fazer isso na mão. Só que quando eles me contaram essa história, eu falei, cara, esse tipo de tecnologia era exatamente o tipo de tecnologia que era necessária lá nas relações que eu tinha com aqueles grandes compradores, né? Tipo, aquilo era tudo manual e tal. Pô, se vocês aplicassem essa tecnologia nesse mercado, eu acho que existiria um grande negócio aí. Mas eu falei isso meio que da minha cabeça, sabe? Um negócio assim, muito aleatório, só que por as coincidências da vida, como esse mundo de empreendedorismo é, né? Essa galera gostou da conversa, a gente começou a conversar, conversa vai, conversa vem. Depois de alguns meses, eles me convidaram para fazer parte do projeto, né? Não era nem Lincana na época, né? Mas do projeto da empresa que viria a ser a Lincana lá no final de 2018. E aí a gente foi avançando, eu me tornei sócio e hoje estou aqui como um dos cofundadores da empresa e há 4 anos dentro do mercado de compras ou de procurement, como a gente gostaria de chamar. E quais as grandes transformações que a Lincana está promovendo no segmento de procurement? Como é que ela ajuda seus clientes a fazer uma melhor gestão e seleção de fornecedores? Que serviços vocês oferecem para a área de procurement? Como você percebeu pela minha trajetória, eu não sou insider desse mercado de procurement, né? Pelo contrário, né? Eu vim de uma trajetória completamente diferente e eu meio que tangenciei esse mercado quando eu fui um fornecedor de grandes empresas, mas obviamente isso não me coloca na posição de saber exatamente o que é que o comprador sente, quais são os problemas que ele tem. Então, eu confesso, eu sou bem transparente com isso, né? Quando a gente começou a empreender com procurement, a gente não tinha a mínima ideia do que a gente estava fazendo, né? A gente achava que tinha uma ideia legal, mas até a gente conseguir modelar isso de fato para transformar em uma solução para uma dor real do mercado, demoraram meses, se não anos, para a gente ir aperfeiçoando. Quer dizer, até hoje a gente está aperfeiçoando, né? Existem falhas muito fundamentais na maneira como
as empresas hoje compram ou se relacionam com seus fornecedores. Quando você vai pensar lá na relação que eu tive, né, e os problemas que eu tinha me relacionando com grandes compradores, você vai perceber que parte da minha insatisfação ou da minha dor naquela experiência estava muito ligada à forma como essas empresas lidavam com a troca ou a coleta de informações, né, pô? Então, eu preciso ter uma forma objetiva, né, Luiz, de definir o que é um fornecedor bom, o que é um fornecedor ruim, histórico de fornecimento, se o cara realmente consegue entregar o produto na qualidade que eu preciso. Mas, para além disso, o mundo moderno foi trazendo novas demandas, né? Então, não é só mais uma questão de o melhor produto, o mais barato ou o mais rápido vence, né? Agora tem que saber se o cara está em compliance, né? Pô, será que esse cara cometeu algum crime que depois isso vai pesar na reputação da minha empresa, né? Pô, será que esse cara tem um risco financeiro que se ele quebra amanhã ele me deixa na mão? Será que esse cara tem boas práticas ambientais para que isso eventualmente não vire uma multa ou alguma infração que o governo vai impor porque eu estou comprando um produto desse cara que está em desacordo com normas, regulações ou com o que o mercado deseja? Então, essa complexidade de informações necessárias para você tomar uma boa decisão em compras, ela não foi acompanhada pela pelas ferramentas que entregam esse tipo de resposta, né? Então, se a gente pegar hoje as ferramentas de procurement, Luiz, elas são datadas aí de 20, 25 anos atrás, então são ferramentas que já estão aí no mercado liderando há décadas, e boa parte delas partia da premissa antiga de como é comprar. Poxa, vamos focar no quê? Na transação, né? Na compra. Vamos automatizar o pedido, digitalizar o valor, vamos ter um lugar para o cara ver toda a grana ali que ele está movimentando, vamos ter um lugar para ele fazer follow-up daquele serviço ainda que não foi entregue. Então, você pensa em uma arquitetura que está muito focada no transacional. Só que o mundo agora está demandando dados, né? A boa decisão não é mais só você focar no quanto custa a qualidade do produto. Você precisa de todos esses fatores de cadastro comercial, performance, ISD, financeiro, segurança da informação, risco geopolítico. Você precisa de tudo isso de uma maneira muito condensada e rápida para que a sua decisão não seja ruim ou a sua decisão não seja muito lenta. E aí a gente percebeu que esses softwares, né, que começaram do processo, eles tinham uma dificuldade muito grande de entregar o dado, né, de entregar a informação de maneira qualitativa. Então, o que a gente aprendeu na Lincana é, pô, vamos inverter a lógica. E se a gente criar uma forma em que esse dado vai estar disponível de uma maneira muito melhor, seja para o comprador, seja para o fornecedor. E aí, como é que a gente idealizou essa arquitetura? A lógica é uma lógica muito parecida com que o sistema financeiro trabalha as suas otimizações, né? Então, qual era a ideia do Open Finance? O Banco Central falou, cara, tem muita ineficiência na forma hoje como os dados bancários e os dados financeiros são trocados, né? O consumidor está lá preso no banco, o Luiz abriu uma conta no Santander, e aí quando ele vai abrir uma conta no Itaú, ele tem que começar a vida dele toda de novo, né? Ele tem que mandar todos os documentos, é como se ele nunca tivesse nenhum tipo de relacionamento, mesmo ele tendo 20 anos de histórico bancário lá com o Santander. E aí o Banco Central fez, cara, isso não faz sentido. Vamos pegar essa ideia lá do Reino Unido, em que a gente vai criar uma forma de compartilhar essas informações. A gente padroniza, né, o histórico financeiro do Luiz, e aí o Luiz ele vai ter autonomia para decidir, para se conectar com todos os bancos. Mas toda vez que ele resolver abrir uma relação com a nova instituição, ele vai poder levar todos os dados dele, que já está padronizadozinho, então ele não vai perder esse histórico. E nem a outra instituição vai ter que ter toda a ineficiência de pedir tudo de novo. Então, essa lógica de eficiência, né, e de ganhos que o Open Finance aí, ó, completou recentemente 2 anos, vem trazendo para o mercado brasileiro em termos de democratização de serviços bancários, né, e empoderamento das pessoas, é a mesma coisa que a Lincana está fazendo no mercado de procurement. Então a gente fez, cara, isso não faz sentido. Outros mercados já resolveram isso de uma maneira muito melhor. Então, por que a gente não universaliza essa informação? Por que a gente não padroniza as informações do perfil do fornecedor para que a gente torne esse processo de tomada de decisão bem mais rápido pelo lado do comprador, a gente empodere o fornecedor com esses dados e, ao mesmo tempo, a gente entregue uma qualidade na análise dessas informações de uma maneira muito melhor. Então, quando a gente percebeu que essa era ainda a lógica do mercado de procurement e que alguns autores e o pessoal lá fora já batia nessa tecla, né, criticando as maiores soluções exatamente por não resolver esse problema, foi que a gente fez, cara, a Lincana é e vai ser a melhor solução para esse problema, e é exatamente isso que uma fundação de dados de fornecedores compartilhada é. É essa universalização da informação, esse compartilhamento que cria uma resposta à altura dos desafios de dados hoje que todas as empresas têm para tomar suas decisões, seja porque elas querem tomar decisões mais seguras, escolher os melhores fornecedores,
ou manter ativamente essa relação monitorada para que, se a situação mudou, elas também possam mudar junto e eventualmente trocar, substituir ou ajudar um fornecedor a se aperfeiçoar. Vocês, inclusive, atraíram investidores de peso, como a Y Combinator, Plug and Play, a Latitude. E hoje vocês têm na carteira de clientes empresas bastante significativas, grandes, né? Ambev, BASF, Nivea, Johnson Johnson, Mondelez, Nubank. Você percebe efetivamente, de uns tempos para cá, uma mudança de comportamento das empresas no processo de contratação e seleção de fornecedores com esse olhar ESG? O ESG, por muito tempo, eu acho que logo quando ele surgiu lá em 2005, 2006, né, que a sigla veio ali para consolidar a ideia do ambiental, social e governança, por muito tempo as empresas e pessoas lidavam aquilo como vamos fazer aqui protocolarmente, né, dizer que a gente tem uma política ambiental, vamos fazer uma coisa para inglês ver, que até foi visto pejorativamente como a ideia do greenwashing ou social washing, né, que as empresas fingiam que tinham preocupações ambientais, mas na prática estavam lá fazendo tudo do mesmo jeito como elas sempre faziam. Eu acho que a primeira década do ESG foi muito presa a esse cenário. Só que agora, né, principalmente nesses últimos anos, a gente começou a ver uma virada de chave muito grande, né? E por conta, eu diria, talvez de dois aspectos. Um é o aspecto regulatório, que está cada vez mais pesado, né? Os governos estão cada vez mais restritivos em relação às legislações e a maneira como eles impõem regras para que as empresas tenham políticas de ESG mais restritas em suas operações. Eu vou dar um exemplo, por exemplo, né, da nova lei de gerenciamento de cadeia de fornecimento na Alemanha, né, que impõe regras, inclusive, para as subsidiárias brasileiras, e essas regras são muito para monitoramento de direitos humanos, e qualquer tipo de infração impõe multas muito severas que o governo alemão aplica numa empresa alemã que está operando aqui no Brasil, por exemplo. Você mesmo deve ter acompanhado, né, recentemente aí as crises reputacionais que as vinícolas tiveram lá no sul, né, com o descobrimento de mão de obra forçada, né, análoga à escravidão que estava rolando, né, na produção de vinho. A gente já teve isso na colheita de arroz, a gente já teve isso em outras fases do campo, na agrícola e também na cadeia têxtil, né? Então a gente tem N exemplos aí na indústria de roupas e na indústria do campo disso acontecendo. Só que mais do que uma multa do Ministério do Trabalho, que muitas vezes era a maior punição que uma empresa podia ter, talvez há 15, 20 anos atrás, vem a resposta do mercado consumidor, né? Vem a resposta avassaladora em cima da marca, né? Por exemplo, as vinícolas, né, as produtoras de vinho tiveram um boicote, né? Supermercado dizendo que não ia mais vender a marca, consumidor dizendo, cara, eu não compro mais. Então, não é só mais o produto mais barato, não é só mais o produto melhor que chega mais rápido. Tem consumidor hoje que não consome produtos se tiver origem animal, né? A gente tem um segmento crescente de vegetarianismo e veganismo, por exemplo, né? Isso se estende até o shampoo, né? Tinha gente na minha empresa que fazia, eu fabrico meu próprio shampoo em casa porque eu não gosto de nada que foi testado em animais. Pô, isso não existia 20, 30 anos atrás, esse tipo de comportamento, né? 49% do seu consumidor mais jovem, quando descobria que a Coca-Cola tinha políticas de diversidade e inclusão, ficava 49% mais tendente a consumir produtos da Coca-Cola, que não tem nada a ver com se o xarope é doce ou se a Coca-Cola é barata. Então, eu acho que isso para a gente foi o sinal de que trazer o ISD para uma solução como a Lincana poderia aproveitar um pouco do crescimento dessa onda, né, que é uma tendência de mercado, óbvio, está todo mundo falando nisso, né, os investidores estão falando, o governo está falando, a sociedade está falando, e a gente poderia usar a tecnologia, né, que a gente estava conseguindo usar para resolver o problema do nosso mercado, para entregar uma solução que, sinceramente, ainda não existe, né? Porque se o ESG é uma coisa muito incipiente de uma maneira mais ampla, em compras, em procurement, é como se a gente estivesse tateando no escuro. Então é aquele negócio, a gente está apostando que a gente está na crista da onda, então não é que o mercado é gigantesco, a demanda já está latente, mas também se já fosse, isso quer dizer que já teria alguém dominando, né? Quando o mercado já é muito grande, é muito competitivo, isso quer dizer que já teve alguém que se consolidou lá, então já está muito mais difícil você inovar. Então, nossa aposta é que, sendo a primeira solução a fazer isso de maneira muito diferenciada, capturando essa tendência e entregando soluções realmente que resolvam os problemas, né? Seja de monitoramento de fisco de direitos humanos de fornecedores, monitoramento de indicadores ambientais dentro da cadeia de fornecimento, forma de entender práticas de governança de maneira mais automatizada, a gente entende que a gente vai conseguir unir esses mundos e capturar essa tendência também dentro do nosso negócio, né? Que outras infrações e práticas condenáveis ainda são, infelizmente, comuns e devem acender um sinal de alerta no momento de selecionar fornecedores? Você mencionou algumas, mas eu queria que você aprofundasse um pouco mais esse tema. Pelo Ministério do Trabalho. Então, quando a gente fala de direitos humanos, liberdade de associação, né? Então, a gente vai tendo vários temas que vão permeando
essa jornada, mas só que, obviamente, isso não está restrito necessariamente à esfera social do ponto de vista de risco, né? Você pode até falar da esfera social pensando, poxa, será que minha empresa está trazendo a diversidade dentro da cadeia de fornecimento? Ou seja, será que além de eu contratar mulheres para o meu quadro de funcionários, eu consigo contratar fornecedores que sejam pertencentes a mulheres e eu consiga promover essa diversidade também na minha cadeia de fornecimento? Então a gente vai vendo que esses indicadores se conectam, né? E a gente também vai vendo que os riscos também são muito variados, né? Então aqui a gente falou muito do social, mas por exemplo, quando a gente fala da pauta regulatória e ambiental, existem atividades que são inerentemente controversas, né? Então, por exemplo, se você tem um fornecedor que lida com biotecnologia, por exemplo, Luiz, isso é um tema controverso hoje, né? Está falando aí dos transgênicos, né? Tipo, e existem pessoas que são contra, existem regulações que restringem a venda. Pô, será que eu estou comprando material que eventualmente vai impactar no meu mercado consumidor, seja porque o pessoal não quer isso, seja porque vai ter alguma regulação que vai me punir, seja por questões mais rígidas, né? Como por exemplo, se um fornecedor trabalha com extração de madeira, né? Pô, será que esse cara está extraindo madeira de um lugar legalizado? Será que ele está lá no meio da Amazônia, né? Brigando lá com os garimpeiros e essa madeira de origem ilegal? Porque se eu fabrico a minha mesa, né? Eu sou um varejista que vende uma mesa e eu não tenho a garantia que esse cara está licenciado, ou até minimamente ele tem uma certificação, né, da origem da madeira, né? Porque tem empresas que auditam esse tipo de cadeia exatamente para dar uma garantia dessa informação. Eu corro o risco de lá na ponta descobrir que essa origem já estava contaminada, né? E eventualmente eu vou ser punido, né, pelo mercado, ou pelo governo, exatamente por não estar agindo dentro do melhor compliance, dentro da melhor regulação. E aí, lembrando, né, são centenas de milhares de fornecedores, uma maçaroca de dados gigantesca. É praticamente impossível a gente tentar fazer um trabalho como esse manual. O desafio mora exatamente aí, né, em você criar os padrões em que esse tipo de insight, né, esse tipo de análise você vai conseguir fazer de uma maneira assertiva, mas não só você fazer de uma maneira boa, mas você precisa fazer de uma maneira rápida, né? Porque você não tem tempo a perder, você não vai parar seu negócio para fazer esse tipo de análise, e uma maneira escalável, né? Porque não adianta eu fazer para 100 fornecedores, se em tese tem 15 mil fornecedores que eu preciso fazer também, né? E aí a gente se estende, né? Essa conversa poderia ser para a parte de governança, né? Fornecedores corruptos, né? Fornecedores que têm alguma notícia negativa relacionando a imagem dele. Então, esse condensado de coisas eu diria que formam essa grande hélice aí dos riscos de ESG e as maneiras como a gente precisa lidar com eles para tentar mitigá-los, né? Vocês têm o ranking Linkana, né? Vocês conseguem observar na criação de novas empresas um aumento no número de negócios liderados por mulheres, negros, LGBTQIA+, há uma maior diversidade no empreendedorismo ou é algo ainda muito iniciante, assim, ainda muito dando seus primeiros passos? Cara, é difícil dizer que já existe alguma tendência de crescimento, uma tendência positiva em relação a esse aumento da diversidade na cadeia de fornecimento. E eu diria isso por dois principais fatores, né? O primeiro é que a gente não tem dados sobre isso no Brasil. Se a gente olhar para a diversidade no mundo, nas cadeias de fornecimento do mundo, isso sim existe uma crescente, né? Trabalho de diversidade, quando a gente fala de procurement, quando a gente fala em países como Estados Unidos e até no continente europeu, a gente já vê um trabalho que já está acontecendo há décadas, né? As entidades de fomento lá já operam desde a década de 70, já tem regras. O governo já impõe uma série de diretrizes para quem contrata com o governo, de trazer diversidade, trazer mais pequenos negócios para a cadeia de fornecimento, coisa que no Brasil, você mesmo sabe, não existe. A Lincana, por exemplo, percebeu, né, isso como uma demanda ali no início de 2021, eu tô já perdido aqui na verdade, final de 2021, início de 22, em que algumas dessas empresas americanas falaram, Léo, poxa, a gente já tem esse trabalho aqui de diversidade e inclusão lá nos Estados Unidos, mas a gente não sabe nem como começar ele no Brasil, né? Poxa, eu não sei nem como é que a gente começa a mapear as empresas que são pertencentes a mulheres, né? Porque eu queria que o mesmo critério que fosse aplicado lá, né? Porque, obviamente, você não pode fazer de qualquer jeito, né? Tem toda uma diretriz, né? Pô, o que é uma empresa pertencente a um grupo subrepresentado? O que é uma empresa diversa? Tem que ter as regras, né, de propriedade, a empresa tem que ser realmente mais de 50% das cotas tem que estar na mão de mulheres, ou pretos ou pardos, ou indígenas, ou PCDs. A administração dessa empresa também tem que estar na mão desses grupos. Então, tem todo um trabalho de ter o framework, né? E depois você identificar essa diversidade junto aos fornecedores, seja por meio dos dados societários da empresa, seja coletando informações de autodeclaração, para que de fato essa identificação, essa certificação possa ser criada em uma escala boa, né? Porque também não adianta você dizer, tem aqui 100 fornecedores. Cara, tem mais de 20 milhões de empresas no Brasil, né? 100 fornecedores é uma gota
no oceano. E quando a gente percebeu que isso também era uma agenda forte, né, uma agenda diferente da agenda de risco ESG, mas uma agenda que estava crescendo, né, mais uma vez foi aquela ideia, né, Luiz? Poxa, a gente vai pegar isso no início, né? Vamos pegar como se isso aqui fosse um movimento de onda que está crescendo, vamos ajudar as empresas a estruturar esse processo, porque, mais uma vez, se eu trabalho com a ideia do compartilhamento de informações, né, a minha solução se beneficia muito pelo efeito de rede, né? Então, é muito mais lógico para o mercado adotar uma única solução, né, que todo mundo esteja usando, porque é meio que a ideia de um padrão de relacionamento de mercado. E um desses padrões que a gente criou, por exemplo, é a forma que as empresas podem identificar e certificar fornecedores como diversos, né? A Lincana criou uma própria solução para fazer esse tipo de análise, exatamente para corrigir esse gap, né? Não temos dados, então a primeira coisa que precisamos fazer é permitir que as empresas identifiquem. Então esse percentual hoje ainda é muito baixo, tá? A gente ainda tem percentuais, por exemplo, de spend dessas empresas que giram em torno de 6%, 7%, às vezes 10% de spend diverso, né? Das poucas empresas ali que a gente começou a gerar esse trabalho e analisar. Quando nos Estados Unidos, né, você vê os benchmarks já girando em torno de 24%. Então, você vê que a gente tem uma longa estrada ainda pela frente para o tema de diversidade e inclusão. Óbvio, aqui eu estou falando de suprimentos, tá? Porque quando a gente fala de RH, a gente já tem uma agenda bem mais notória, né? E todo mundo, pô, diversidade e inclusão nos colaboradores, né? As empresas já têm esse pitch muito bem feito. Para compras, é como se a gente tivesse iniciando a jornada assim como esse tema começou a se falar em RH há 10 anos atrás, saca? Vocês vão ser o motor dessa transformação. Vamos acompanhar aí. É possível identificar setores que estão mais atentos com a agenda ESG na área de procurement? Recentemente, vocês anunciaram, por exemplo, a chegada de um cliente no segmento do agronegócio. Há setores mais avançados nessa frente? O mercado financeiro, por exemplo, é um deles? Sim, há setores mais avançados, com certeza. Estava trocando uma ideia com o head de procurement lá do Google, um dos trabalhos dele, né, fazendo uma análise sobre o estágio de maturidade de procurement a depender do setor ou segmento, né. Acho que tem duas coisas legais que eu extraí lá da pesquisa dele. Uma é de que ele refutou aquela ideia de que existe uma imaturidade muito maior, por exemplo, do setor público em relação ao setor privado, em relação ao processo de compras, né? Muita gente fala, não, se é público, está 20, 10 anos atrasados. Quando a gente fala de organização de compras, isso não é uma verdade, pelo menos não é uma verdade estatística, né? Dentro do que a pesquisa dele trazia. Mas uma verdade estatística que a pesquisa dele trazia é que sim, determinados segmentos eram muito mais avançados do que outros, né? Um a indústria, pela própria conotação, né, de como o processo produtivo é bem diferente, né, por exemplo, de uma empresa de serviços, Luiz. Então, existe uma complexidade muito grande, né, para você fabricar um material ou serviço para vender. Uma cadeia industrial, ela é muito complexa e por conta disso, as organizações de compras dessas empresas, elas são muito mais sofisticadas e refinadas, porque elas têm que lidar com um processo de cadeia de valor muito mais difícil de lidar, porque até o produto realmente chegar aqui, você tem uns 50 mil fornecedores diretamente ligados, né? O cara que vai fazer o vidro do carro, o pneu, aí você tem que controlar, não sei o quê, para daqui que o carro chegue, né? A montadora de veículos, ela tem uma dificuldade muito grande em fazer essa cadeia de valor funcionar. E aí, obviamente, isso está muito atrelado também ao risco, né? A indústria está lidando com o tema sustentabilidade há décadas, né? O ESG veio agora, mas falar em sustentabilidade na indústria não é uma coisa de agora, né? Desde a década de 50, 70, 80, isso já era uma realidade. O perfil de cliente mais comum na Lincana é a indústria, exatamente porque essa maturidade já traz a exigência e já acaba atraindo um tipo de solução como a nossa. Mas você também tem uma maturidade maior, talvez não por uma diretriz da operação, né, mas por uma diretriz da regulação. E aí vem o exemplo do que você falou do mercado financeiro, né? Se a gente parar para analisar as regulações disponíveis, né, ou talvez o arcabouço de regulatório ligado à norma de gestão de risco, governança, impacto ambiental, social, climático, o que está acontecendo no mercado financeiro talvez esteja 20, 30 anos à frente do que qualquer outro segmento tem em termos de exigências, né? Então, obviamente, se a regulação chega, né, se existe lei, se existe multa, né, se existe penalidade, os players desse mercado, né, no caso os bancos e as instituições financeiras, têm que se adequar. Então, a forma de controle, né, e a sofisticação dos controles, por exemplo, que um banco tem para analisar risco socioambiental e climático de fornecedores é absurdamente superior ao que um varejista ou alguém do agro hoje consegue fazer. E a parte legal de você trabalhar com uma fundação de dados compartilhada, né, é que uma vez que a gente absorve esse tipo de boa prática, né, o cara segue lá uma recomendação do Banco Mundial
para analisar o impacto ambiental de um fornecedor de acordo com a atividade econômica que ele exerce. Cara, por que eu não pego essa orientação, né? Padronizo ela e disponibilizo esse mesmo tipo de análise para outros segmentos que ainda não têm esse tipo de regulação, não têm acesso a esse tipo de informação, né? Então, acaba que transitar nesses mercados, como a Lincana faz hoje, né? Então, a gente hoje está presente na indústria, mas a gente está presente no agro, a gente também está presente forte no setor financeiro, não só com bancos, mas com fintechs e também com seguradoras. A gente consegue fazer um grande apanhado de boas práticas, né? Pensando não em uma boa prática que vai atender uma média empresa, mas pensando, poxa, o que é que a maior corporação do Brasil hoje tem de preocupação, né? Poxa, eu consigo padronizar isso e colocar isso dentro de uma lógica de um dado universal, como você falou, né, de um rating, né, que é uma forma padronizada de analisar essa informação. Eu consigo oferecer uma experiência, um produto extremamente superior para esse cara que está iniciando essa jornada agora. Eu vou falar, cara, você gostaria de analisar o seu fornecedor da mesma forma que as 100 maiores corporações do Brasil já fazem, usando os mesmos dados? Então, pode ser que, obviamente, vão existir processos específicos para cada segmento, mas se a gente captura 80, 90% do dado, a gente transforma, né, a forma como essas empresas lidam com governança e riscos e, ao mesmo tempo, a gente empodera e cria uma experiência única, muito melhor para o fornecedor, que passa a conseguir se relacionar e gerar mais negócio com muito mais velocidade e com muito mais eficiência também, né? De novo, é o conceito aí de open procurement, né? Uma indústria que vai acabar beneficiando a outra na medida em que você vai poder compartilhar esses dados com todos os setores e, com isso, outros setores vão poder avançar dentro dessa agenda também. Bom, eu queria É, fechar... Pode falar. uma coisa, por exemplo, curiosa, né, que eu escrevi uma mini-letter sobre isso, né? O setor financeiro, ele acaba ensinando muita coisa pra gente, né? Uma coisa que, por exemplo, muita gente não sabe é que o Serasa, ele foi criado por bancos, né? E foi exatamente partindo dessa mesma ideia. Poxa, vamos criar uma maneira padronizada de analisar risco de crédito, que é muito ineficiente cada um de nós tentar fazer isso dentro do nosso banco, né? Então vamos criar uma ficha única aqui para analisar o histórico bancário do Luiz. Nem era para analisar mal o pagador no início, lá na década de 70, tá? Mas aí isso foi evoluindo, né? Foi evoluindo para demonstrativos financeiros e hoje puxar o Serasa de alguém é quase um verbo no Brasil, né? E mais uma vez foi mais uma iniciativa de padronização, né? Que veio dos players e é esse tipo de coisa que mostra para a gente que existe um caminho muito mais eficiente, né? Então, hoje a análise de risco e crédito no Brasil ela é muito mais barata, escalável e eficiente graças à criação desses scores, né? Dessas padronizações. Porque se fosse o Luiz, toda vez que emprestar dinheiro, ele fosse ter que fazer a análise dele, né? Para ver se o Léo é caloteiro ou não, isso ia ser muito ineficiente, muito caro, né? E provavelmente você faria uma análise mal feita, né, Luiz? Porque você não vai se dedicar a isso. Então, isso ia atrapalhar o seu negócio e ia atrapalhar a disponibilidade de crédito também. Então, eu acho que é mais um exemplo de boas práticas, né, que a gente consegue incorporar e buscar as mesmas soluções para outros mercados. No nosso caso aqui, a gente falando de suprimentos e procurement, né? Não tem hoje como a gente não falar sobre a questão da inteligência artificial, né? Qual que é o futuro desse mercado, né? Que tecnologias vão impactar o mercado de procurement? A inteligência artificial está chegando como uma nova aliada. Você escreveu recentemente um artigo sobre como o ChatGPT pode auxiliar um comprador a se tornar mais produtivo. Você consegue nos dar alguns exemplos práticos? Eu acho que primeiro eu acho que fazer um parêntese, né, em relação ao produto da tecnologia. E a primeira coisa que as pessoas precisam ter cuidado é olhar para a tecnologia sempre como um meio e não como um fim em si mesmo, né? E o que é que eu quero dizer com isso? Acho que a gente já teve muitas hypes, né, tecnológicas que estavam mais ligadas à tecnologia em si do que em relação ao problema que ela resolvia. O metaverso, por muito tempo, todo mundo falando, o Facebook mudou de nome, agora tudo vai acontecer no virtual. Cara, que problema isso aqui de fato resolve, né? Em que cenário é melhor fazer coisa no metaverso que a gente já não resolve, por exemplo, uma interface feita da Amazon, né, para a gente fazer feira? Porque eu vi um cara lá apresentando o Walmart no metaverso. Quem é que quer fazer um carrinho virtual e que vai ficar andando com um carrinho virtual aqui? Eu prefiro uma telinha que eu vou clicar nas mercadorias que eu quero e comprar o meu supermercado. Eu não quero um metaverso de carrinho de supermercado, não, pelo amor de Deus, né? Quem é que teve essa brilhante ideia, né? Quando não existe uma dor muito clara, né? Ou um problema muito claro em que uma tecnologia consegue resolver, o que acontece é que esse negócio flopa, né? Assim como o metaverso, outras vamos dizer assim, bolhas, né? De curto prazo, como foi o próprio NFT, né? Aquela ideia dos tokens, né? Vamos tokenizar tudo, vai ter token de árvore, vai ter token de sorvete, né? Tipo, e quem quer um token de sorvete? Quem quer um
token de um macaquinho virtual, verdinho, vendido por centenas de milhões de dólares. Tudo isso foi pro buraco, né? Então, já no cenário oposto, né, quando a gente tem a tecnologia como uma forma de resolver problemas, aí é que a gente começa a ver uma tendência diferente, né? Por que que, na minha visão, o ChatGPT é muito diferente do que aconteceu no metaverso ou no NFT, né? Porque, primeira coisa, né, a gente está falando de algo que já existe, né? Inteligência artificial não é uma coisa que nasceu agora, em 2022, 2023. Já existe inteligência artificial no mundo há muito tempo, mas a gente não falava inteligência artificial na escala e na popularização que a gente está falando hoje com esses grandes modelos de linguagem, né? E uma das coisas que fez com que essa popularização acontecesse foi exatamente a forma em que isso se aproximou da população real. Então, quando você fala de um chat GPT, hoje ele é acessível para virtualmente qualquer pessoa com computador e internet, né? Porque ele até hoje tem a versão gratuita e ele virtualmente ele consegue interagir, né? E promover informações, né? Você pode perguntar qualquer coisa para o modelo e ele vai normalmente em, sei lá, 80% dos casos conseguir te dar uma resposta legal, conseguir dar um insight legal, criar um texto, resolver uma fórmula, te ajudar com o código. Então, eu acho que isso é talvez um dos motivos em que essa popularização e essa hype ocorreu. O principal cuidado que as pessoas precisam ter é porque boa parte dos casos de uso de um chat GPT ou de uma tecnologia de inteligência artificial, elas são somente hype, né? Não tem assim, isso vai se tornar um produto, isso não. A maioria realmente é o pessoal do oba-oba. Então, para a gente transformar isso em resultado, a gente precisa fazer com que o que você tem no seu produto interaja com esse tipo de solução e gere algum tipo de diferencial. Porque operar o ChatGPT pelo ChatGPT, Luiz, eu e você podemos fazer. E qualquer pessoa no mundo também pode. Então, como é que eu vou dizer que um diferencial é ter o ChatGPT? Né? Porque todo mundo tem, todo mundo pode aplicar, todo mundo pode colocar na sua empresa. Então, como é que a gente consegue realmente transformar isso em alguma coisa prática, em uma solução como a Lincana? É daí que, para mim, vem o principal diferencial do que você pode fazer com inteligência artificial. No limite, um modelo grande de linguagem ele vai virar uma commodity. Vão ter vários, e vão ficar cada vez mais baratos e vão ficar cada vez mais disponíveis para o público em geral. O que vai diferenciar vai ser os dados que você consegue alimentar dentro desses modelos e os inputs, né, o que o pessoal chama de prompt, né, o contexto que você vai dar para esses modelos para que a resposta venha de acordo com a direção definida. Vou dar um exemplo prático aqui, para a gente não se alongar, pensando do ponto de vista da Lincana, né? Um modelo como esse ele é extremamente poderoso para ranquear informações. Tipo, se eu der uma maçaroca de dados para ele, Luiz, tipo, com 50 milhões de empresas de assessoria de empresa, de imprensa, por exemplo, que é o ramo que você trabalha, ele vai olhar vários parâmetros, procurar tendências e vai começar a classificar. Pô, esse cara aqui da First Com, ele já tem vários grandes clientes, então eu diria que ele é melhor que esse cara aqui que aparenta ter poucos clientes, mas esse cara aqui tem uma reputação maior porque ele apareceu em mais notícias na internet. Então, ele é capaz de enxergar e procurar padrões de uma grande massa de dados que nós, seres humanos, demoraríamos muito tempo para fazer. Então, se eu dou para ele, por exemplo, minha base de dados, né, de 23 milhões de fornecedores e falo, cara, usa os aspectos de riscos, de ESG e comerciais e me ranqueia, né, em ordem decrescente, né, quem são os melhores fornecedores de assessoria de empresa, combinando isso com dados da internet sobre essas empresas. Esse tipo de modelo é capaz de me entregar uma solução muito assertiva, muito coerente para esse tipo de resposta, e é o tipo de tecnologia que eu achava que a Lincana poderia entregar de uma maneira muito mais mal feita daqui a 10 anos. É como se a criação desses modelos tenha encurtado em décadas a capacidade que empresas como a nossa têm para usar a inteligência artificial, não pelo hype, né? Não porque é legal usar ChatGPT, não. Tem que, tem que haver um diferencial para o cliente. Tem que existir uma forma em que a minha informação vai ter uma vantagem competitiva em detrimento de alguém como você, Luiz, tentando fazer a mesma coisa sem a minha base de dados, por exemplo, né? Então, eu diria que esta noção, né, de que a tecnologia é um meio e de que é necessário haver um diferencial para que você não simplesmente esteja falando de uma commodity ou de um oba-oba, é a principal diferença de você, de fato, conseguir sair do movimento hype, né, que são a metaverso e a NFT foram, e para que o ChatGPT, que eu realmente acredito, acho que Bill Gates escreveu um artigo sobre isso ali há alguns meses, né, que ele falou, cara, eu já vi muita revolução acontecendo, né, microprocessador, internet, telefone, eu acredito piamente que a gente está vivendo agora a revolução do AI.
Quando eu li esse artigo, né, eu vi nas ponderações dele, eu fiz, cara, se Bill Gates, que é Bill Gates, né, que já viu tanta coisa na vida, tá falando isso, né? Quem sou eu na fila do pão para não levar isso a sério, como eu tô levando a sério na minha vida pessoal, como eu tô levando a sério profissionalmente na Lincana também. É muito interessante o exemplo prático que você deu, mostrando que a inteligência artificial ela é uma ferramenta aliada, porque se não tiver a base de dados que a Lincana tem, você não tem como alimentar a inteligência artificial para poder ranquear, a partir de determinados critérios, uma série de empresas, né? Você pegou um exemplo prático aí do segmento de ações de imprensa. O exemplo no desenvolvimento, tem inteligência artificial hoje para gerar código, né, que é o tipo GitHub Copilot. Contraintuitivamente, quem mais usa inteligência artificial para fazer código não é desenvolvedor júnior, que não sabe fazer código, é o sênior. Por quê? Porque ele é o operador capaz de olhar um código gerado pela inteligência artificial e refinar aquilo que foi criado. Se você não tiver uma pessoa capaz de operar, de dar o contexto certo, de refinar os resultados que foi feito pela inteligência artificial, aquela inteligência artificial ela perde de valor. Você não já viu a resposta absurda do ChatGPT? Quem já fez uma pergunta lá que eu já fiz, por exemplo, quem foi o campeão brasileiro de 1987, né? Pergunta polêmica, né? Tem gente que diz que é Flamengo ou Sport. ChatGPT falou que era o Grêmio, né? Por quê? Porque ele não necessariamente ele tem todas as respostas. Se o operador não tivesse a maldade, né, não tivesse conhecimento, essas respostas vão continuar sendo ruins e o resultado final vai ser ruim. Então, mais do que ter uma base de dados, o profissional vai se transformar, né? Não é mais o profissional que vai fazer a atividade operacional, vai ser o operador da inteligência artificial, o novo profissional do futuro, né? O cara capaz de dar o contexto, de entender o que é uma resposta ruim, o cara que vai refinar essa resposta, que passa a ser um profissional mais valioso lá na frente, e quem não perceber isso vai ficar para trás, né? Porque, de fato, vão se substituir empregos, né? A gente vai ter empregos que vão sumir com a automação da inteligência artificial, mas novas oportunidades vão surgir para operadores dessa tecnologia e para as pessoas que vão direcionar essa tecnologia para o resultado correto. Investimento anjo, de investimento em tecnologia especializada, empreendedor linear, investidor mão na massa. Economia do cenário do investimento.